Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de fotossíntese. Essa que não é qualquer aula de fotossíntese, é uma aula que explica a fotossíntese com aquela pegada química, física e biológica. Você sabe que é a tendência do Enem. A gente já viu o último Enem e os próximos que virão terão essa tendência de juntar essas três matérias, claro, no que já é a proposta dessa prova, que é ciências da natureza. Então a ideia é vocês verem que, embora a gente estude fotossíntese na biologia, existem vários processos físicos e químicos importantíssimos aqui. E aí, eu e os outros professores do Cienciação, a gente vai trabalhar esses conteúdos com vocês e mostrar como é que são, como é que se dão estas ligações. Mas esse primeiro quadro, eu quero passar para ti primeiro essa visão geral da fotossíntese, para que você, lembrei daqui, vamos embora. Então, olha que fantástico, pessoal. Vamos começar com essa pergunta, o que você comeu hoje? Pensa aí comigo, o que eu comi? Bom, alguns comeram pão, outros comeram alface, couve-flor, outros comeram uma picanha mal passada, um sanguezinho, enfim, vários tipos de comida para cada uma das pessoas. Tranquilo até aí. Mas aí eu pergunto para você, independentemente do que você comeu, de onde é que veio a energia desse alimento? Bom, claro, a gente já está dando aquela dica aqui, você tem que saber que veio do sol. Presta bem atenção, vamos dar uma filosofada aqui. Quando você come um alface, você está comendo uma planta. Tu sabe que aquela planta fez a fotossíntese, cresceu, ganhou a sua energia e, obviamente, está comendo a energia da fotossíntese que veio ali, veio do sol, tranquilo. Mas quando você comeu aquela picanha, você também comeu uma energia que veio do sol. Por quê? Porque é óbvio que a picanha ali é de um herbívoro. O herbívoro comeu a planta, então ele pegou a energia que estava na planta e passou para o seu corpo. Se transformou, né? Cresceu, aí você comeu a carne. Agora a energia que veio do sol, que foi para uma planta, que caiu no herbívoro, agora está em você. Veja que é a energia do sol sendo transferida ao longo da cadeia alimentar. Gente, por isso que eu quero que você fique sempre com essa mensagem. Tudo que a gente come, em última análise, a energia desse alimento vem do sol. Então o processo é mais ou menos assim. Do sol ele manda energia luminosa, e os fotossintetizantes pegam essa energia luminosa e a partir de pigmentos fotossintetizantes, claro, o mais conhecido, clorofila, faz a fotossíntese e os fotossintetizantes se desenvolvem, crescem, vivem e armazenam energia. E como falei para vocês, se vem um herbívoro e come, essa energia passou para outro nível, trófico. Aí chegou um cara lá, comeu o herbívoro, passou. E assim vai a cadeia alimentar. É a transferência dessa energia. Tranquilo por aí. Mas bom, já sabendo essa visão geral aí, e até filosófica, eu fico pensando, cara, que lindo. Sabe esse sol que a gente pega um bronzeado, agora você pega aquela marquinha de biquíni e tudo mais. Poxa, mas essa energia também é utilizada não só para pegar bronze, sim para essa cadeia alimentar, é a origem de tudo isso. Claro, existem exceções para tudo, né? Mas essa que a gente tanto estuda aí. Beleza? Então olha só, vamos lá. Temos aqui um organismo fotossintetizante, uma planta. O que é preciso para essa planta realizar a fotossíntese? Te liga, ela vai precisar de água, vai precisar de CO2 e vai formar sua glicose, o seu composto orgânico. Por isso esses organismos fotossintetizantes, eles são autótrofos. Autótrofos, né? Automático. Eles mesmos fabricam o seu composto orgânico. Nós não, nós somos heterótrofos. Nós dependemos de outros organismos para conseguir o nosso material orgânico, o nosso alimento. Os autótrofos não. Então eles produziram a sua glicose, eles produziram o seu composto orgânico e depois eles vão utilizar na respiração celular para sobreviver. E como resíduo desse processo, eles liberam para a atmosfera o gás oxigênio, o O2. Ah, professor, agora entendi. Ele pega o CO2, libera o O2. Calma, é isso aí, mas calma que tem muito pega-ratão. Por isso que eu coloco aqui em cima a equação geral da fotossíntese. Perceba que são necessários 6 moléculas de dióxido de carbono, são necessárias 12 moléculas da água, e aqui, para gerar a reação, precisa da energia luminosa e de pigmentos fotossintetizantes. E vai gerar a glicose. Claro que, gente, para chegar na glicose passa por muitas e muitas reações que a gente vai estudar ao longo dessa aula. Então fica bem tranquilo aí que isso aqui é só o resumão para tu se situar aí para pegar o primeiro passo. Formou a glicose. Libera ainda 6 água, né? Tranquilo, sobrou 6 água. E também vai liberar 6
gás oxigênio, C6O2. E aí tem um grande pega-ratão. Nesse momento é muito importante que você já esteja com o nosso e-book, né, dessa semana linda. É muito importante porque ao você acompanhar o e-book, você pode fazer anotações extras, se ligando, tem todo o roteirinho ali bisurado, então tem que estar com ele em mãos aí. Tranquilo, então olha só, a pergunta que os vestibulares muitas vezes fazem e muito aluno erra é: da onde é que vem esse O2? Aí é como o professor mostrou aqui, se pega CO2 e libera O2 é muito simples. Quando ele pegou CO2, saiu esse carbono e ficou O2. Fácil. Não, gente, isso é um grande erro. Te liga, meu querido. Esse O2 aqui não vem do dióxido de carbono, e sim da água. Ora, a água não tem aqui um oxigênio? Sim. Então, olha só, esse oxigênio aqui, e aí é gás oxigênio, ele veio da água. Isso é importantíssimo. Por mais bizarro que pareça, é isso que acontece, não é do CO2. Aí que eu vou te falar, a água, a molécula da água que a planta precisou aqui, vai fornecer os elétrons, lembra lá, para conseguir energia, e os hidrogênios, tudo na reação de fotossíntese. Enquanto que o CO2, o dióxido de carbono, ele vai fornecer o carbono para formar a glicose. Interessantíssimo. Então o carbono, o CO2, ele manda os carbonos. Aí olha que legal, gente. Isso aqui chega, me arrepio assim. Daqui a pouco eu tô chorando aqui de tão emocionado. Olha nós. Quando o cara começa a fazer bodybuilding, musculação e pá, fica ofegante. Não fica, quando tu sai correndo, tu não fica ofegante. Tu fica ofegante porque tu tá liberando mais CO2. Esse carbono do CO2 que a gente está liberando é da queima da glicose, da queima do nosso composto orgânico. Aí o que a planta faz? Opa, agora eu vou pegar esse CO2 e vou transformar em composto orgânico. Vou unir eles e formar o meu composto orgânico. Então olha que interessante, a planta e nós estamos fazendo esse feedback, eu faço isso, tu faz aquilo. Mas é muito importante tu te ligar que, embora a planta faça a fotossíntese, ela também tem que fazer a respiração celular. Porque nós é muito fácil, eu chego lá como um paca, encho a minha barriga e ali eu tirei meu composto orgânico, né? Tiro a minha glicose, faço minha energia e queimo ela depois. A planta, ela não tem boca, então ela consegue esse composto orgânico a partir da fotossíntese. Só que ela mesma, ela precisa gastar energia para sobreviver, para crescer e tudo mais. Consequentemente, ela também faz a respiração celular lá pela mitocôndria, é uma outra linha aí dentro da biologia. Mas tudo isso é muito interessante e fantástico. Agora, tu vai, mas professor, tá falando do Sol. O Sol é lindo, tá pertinho de nós. 150, quase 150 bilhões de quilômetros. Mas, professor, explica um pouco mais aí sobre isso, sobre o universo. Quantas estrelas tem, galáxias e tudo mais. Bom, e aí eu vou chamar o meu querido amigo e professor de física, o Wesley, que ele vai falar um pouco para vocês do Sol, do universo. Então, meu querido Wesley, fala aí. Explica um pouco para nós essa função de todo o universo. Tá contigo. Beleza, Samuel, muito interessante isso que você falou até agora. E sem dúvida, a energia é o segredo por trás de todo esse ciclo bem complexo. Agora eu quero conversar com você aí, meu amigo ou minha amiga. Repare que o professor Samuel usou o termo energia diversas vezes. E sem dúvida, a energia é o segredo por trás de tudo isso. Mas antes de conversar sobre toda essa complexidade por trás da fotossíntese, eu quero conversar com você sobre algo maior. A nossa galáxia. Meu amigo ou minha amiga, no universo existem muitas e muitas galáxias. Uma dessas galáxias, que ficou conhecida como Via Láctea, possui cerca de 100 bilhões de estrelas, é muita coisa. E uma dessas estrelas é o Sol, que é a nossa estrela. O legal a respeito do Sol é que ele possui alguns corpos orbitando ao seu redor. Esses corpos foram o resultado do resfriamento de certas esferas e que atualmente são conhecidos como planetas. Um dos planetas que orbitam ao redor do Sol teve as condições favoráveis para a formação de água líquida e a evolução de micro-organismos. Você sabe qual é esse planeta, não é? É o nosso planeta, o planeta Terra. O interessante é que sobre o planeta Terra, meu amigo ou minha amiga, é que nele foi possível o desenvolvimento de sistemas biológicos. Isso, claro, devido às condições climáticas e geográficas do local que permitiram a evolução desses micro-organismos aqui até a gente ter um sistema bem complexo de vida, os sistemas biológicos. E o legal sobre esses sistemas biológicos é que eles evoluíram com o passar dos milênios utilizando recursos locais e energia.
Essa energia foi proveniente de outros micro-organismos, mas também de água, materiais orgânicos e de luz e calor. Proveniente de onde? Proveniente do Sol. O Sol, assim como todas as outras estrelas, produz energia através de um processo conhecido como fusão nuclear. Olha, a fusão nuclear libera uma quantidade muito grande de energia. Uma quantidade tão grande de energia que a gente literalmente consegue sentir na pele. Claro que a gente não sente toda essa energia, apenas uma pequena parte dela. Mas é importante que você saiba que no processo de fusão nuclear há uma liberação muito grande de energia. A fusão, assim como a fissão nuclear, são reações estudadas tanto por físicos como por químicos. Por isso que eu quero chamar aí agora o meu amigo e professor Paulo Valim para continuar falando com você sobre esses processos. Então vem aí, Paulo, fala aí para os nossos amigos o que é a fusão e o que é a fissão nuclear. Gás Nobre, sabemos que o nosso corpo é uma super máquina e precisa de muita energia para funcionar. Quando você anda, conversa, dorme, chora, você está gastando energia. Agora o louco disso tudo é pensar que toda energia que você está gastando agora assistindo essa super videoaula chegou até aí depois de uma série de transformações após ser liberada lá no Sol por uma reação chamada de fusão nuclear. Eu sou Paulo Valim, o seu professor de Química, e quero começar dizendo: cuidado! Reações nucleares não são reações químicas. Como o próprio nome já diz, reações nucleares vão envolver mudança no núcleo dos átomos, enquanto reações químicas envolvem mudanças na eletrosfera dos átomos, ok? Outra diferença importante entre reações nucleares e químicas é a variação de energia. Nas reações nucleares, a variação de energia são extremamente elevadas. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando, uma reação nuclear com 1 kg de urânio-235 produz mais energia que 2 milhões de quilogramas de carvão. Reações nucleares são estudadas nos cursos de Química em radioatividade e são divididas em reações nucleares de fusão nuclear e de fissão nuclear. E nós vamos falar sobre as duas reações aqui. Beleza? Vamos começar pela reação de fissão nuclear, que foi descoberta em 1938 pelo alemão Otto Hahn, que utilizou uma técnica de bombardeamento de núcleos atômicos com nêutrons. Agora, vamos passar essa frase aí para o português? Dá uma olhada aqui comigo. O átomo é formado por um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo do átomo estão localizados os prótons e os nêutrons, enquanto na eletrosfera, os elétrons. Sabemos que os prótons possuem carga elétrica positiva e que os elétrons possuem carga elétrica negativa. Já os nêutrons são eletricamente neutros. Justamente por não ter carga elétrica, os nêutrons são utilizados para bombardear o núcleo dos átomos, pois eles têm menor repulsão, como não tem uma carga elétrica, para passar pela eletrosfera, que tem os elétrons, carga negativa, e para entrar no núcleo, que tem aqui os prótons, carga positiva. E quando um nêutron entra no núcleo de um átomo, em geral de grande massa, ele pode desestabilizar esse núcleo, fazendo com que esse núcleo se divida em 2 átomos menores e libere uma grande quantidade de energia. Portanto, fissão nuclear é esse processo de divisão de um núcleo atômico, em geral um núcleo de grande massa, em 2 núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia. A primeira fissão nuclear foi feita no urânio-235 e é sobre ela que nós vamos falar agora. Dá uma olhada aqui no quadro comigo. Aqui, gás nobre, vamos aqui bombardear o núcleo do urânio-235 com a nossa partícula neutra, que é o nêutron, ok? Então o nêutron vai penetrar aqui no núcleo do urânio-235, que é um átomo que possui uma grande massa. Olha só, 235 é o número de massa
do urânio, beleza? E se você se lembra, nós calculamos o número de massa somando os prótons e os nêutrons que estão dentro do núcleo do átomo. Então, dentro do núcleo do urânio, nós temos 92 prótons e 143 nêutrons. 92 mais 143 vai dar os 235. Então, por isso que esse é o urânio 235, ok? Uma vez que o nêutron penetra esse núcleo, ele se torna instável. E quando ele está instável, ele sofre uma fissão, ele sofre uma quebra, formando dois outros átomos menores, que é o criptônio, que possui massa 91, e o bário, que possui massa 142. Então aqui, ó, se a gente olhar dentro do núcleo do criptônio, nós vamos ter 36 prótons e 55 nêutrons. Se a gente olhar dentro do núcleo do bário, nós vamos ter 56 prótons e 86 nêutrons. Belezinha? E aqui ainda nós temos 3 outros nêutrons que são expulsos e aqui ocorre uma grande liberação de energia, ok? Aqui, guys nobre, vamos representar esse mesmo esqueminha aqui agora numa equação. Olha só. Nós temos aqui um nêutron que nós vamos utilizar para bombardear, né? Ele tem 1 de massa e não possui nenhum próton. Se você se lembra, aqui embaixo é o número atômico, ok? Que é a quantidade de prótons e aqui em cima é o número de massa. Então, esse é o nêutron, não possui nenhum próton e possui 1 de massa. Aqui nós temos o urânio, que tem 92 prótons e 235 de massa. Nós vamos bombardear. Uma vez esse núcleo vai se tornar instável e se quebrar, né, em 2 outros átomos menores, que é o criptônio, Kr, tá ok? E o bário. O criptônio que tem 36 prótons e 91 de massa, e o bário que tem 56 prótons e 142 de massa. Tranquilo? Agora, guys nobre, mesmo aqui nas equações que representam reações nucleares, nós temos um balanço de massa e de carga. O que isso quer dizer? Que se eu somar as massas aqui dos reagentes e o número de prótons aqui dos reagentes tem que ser igual à massa aqui dos produtos e o número de prótons aqui dos produtos. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só, vamos começar pelo número de prótons. No reagente nós temos 0 mais 92, que é igual a... Aqui eu tenho 36 prótons do criptônio mais 56. 36 mais 56 dá 92. Então 92 igual a 92. Ok. O que aconteceu aqui? Ela se manteve constante. Tá ok. Tá balanceada a nossa equação, a nossa reação nuclear. Tranquilo? Agora, vamos olhar aqui o número de massa. Nós temos 1 mais 235 nos reagentes e nos produtos nós temos 91 mais 142. Tranquilo? Agora, aqui vai dar 236 e aqui vai dar 233. Opa, pera aí. O número de massa não está certo. Ok? O número de massa não está faltando aqui 3 massas. Então, pera aí, guys. Que partícula que está faltando a gente colocar aqui para completar a nossa equação? Nós não precisamos mais de nenhuma carga. Nós não precisamos mais de prótons, ou seja, é uma partícula que não tem prótons, mas é uma partícula que tem massa. Que partícula que tem massa e não tem próton? Um nêutron. Então aqui nós temos o quê? O nêutron. Quantos nêutrons nós temos aqui? Para completar a massa, 3. Então se eu tiver 3 nêutrons, eu vou ter 3 massas que vai completar e vai balancear aqui o número de massa da nossa reação nuclear. Ok? Então as reações de fissão nuclear, elas são muito loucas porque elas acabam liberando mais nêutrons. E o que esses nêutrons aqui vão fazer? Vão bombardear outros núcleos de urânio. Essa é a reação de um nucleozinho só. Então, só esse núcleo aqui, só um, é capaz de liberar 3 nêutrons. Agora esse vai chocar em outro urânio, esse em outro, esse em outro. Aqui vão liberar mais 3 nêutrons, aqui vão liberar mais 3 nêutrons, aqui vão liberar mais 3 nêutrons. E agora nós já vamos ter aqui 9 nêutrons que já vão bombardear outros 9 núcleos de urânio, fazendo assim uma reação em
cadeia. Por isso as reações de fissão nuclear são tão perigosas. Porque se a gente não controlar essa reação aqui, ela foge do controle e aí nós temos desastres terríveis. E estamos aqui o tempo todo falando que essa é uma reação que libera muita energia, que a fissão nuclear libera muita energia. Para você ter ideia da quantidade de energia que uma reação de fissão pode liberar, basta saber que as principais utilizações da fissão nuclear são as de construção de bombas atômicas e de reatores nucleares. Para você ter ideia, a bomba atômica usada no Japão, uma delas era de urânio e tinha um poder destrutivo equivalente a 20 mil toneladas de TNT. Ok? E gás nobre, enquanto a reação de fissão nuclear é a quebra de um núcleo maior em átomos menores, a reação de fusão nuclear ela é a união de dois núcleos atômicos leves para formar outros mais pesados, ok? Liberando uma grande quantidade de energia. Então nós podemos resumir que a fissão é uma quebra e que a fusão é uma união, é uma junção, ok? E se você acha que a reação de fissão libera muita energia, a reação de fusão libera uma energia colossalmente maior. É tanto que nós ainda não conseguimos usar reações de fusão para produzir energia. Porque só para começar a fusão, só para começar a brincar, nós precisamos de temperaturas na casa dos 100 milhões de graus Celsius. Né? E se pra gente começar a brincar de fusão, a gente precisa dessa temperatura, imagina a energia liberada quando ela acontece. E só com o que eu falei aqui, já dá pra gente entender o poder que essas reações têm. E como o Sol consegue abastecer o nosso planeta, mesmo de tão longe. É isso mesmo. As reações de fusão nuclear são as reações que estão acontecendo no Sol. E por que precisamos de tanta energia para realizar uma fusão? Justamente porque nós temos que unir dois núcleos. E os núcleos dos átomos são o quê? Positivos. Então toda essa energia que a gente precisa, ela é necessária para que os núcleos consigam superar essa repulsão que existem entre eles. E no Sol isso é possível. Ok? Então vem aqui comigo no quadro que eu quero te mostrar uma reação dessa. Aqui, gás nobre, nós temos uma reação entre o deutério e o trítio, que são isótopos do hidrogênio, ou seja, são elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas possuem um número de nêutrons diferentes. O deutério, ele possui um próton, né, e um nêutron, então ele tem 2 de massa, ok? E nós temos aqui o trítio, que também é um isótopo do hidrogênio, que possui um próton, por isso que é tudo hidrogênio, né? Lembra, o número de prótons é a identidade do átomo, é o que diz que cada elemento químico é o que é. Então todo mundo que tem número atômico igual a 1 é hidrogênio. Né? E se variar o número de nêutrons, nós vamos ter número de massas diferentes. E aqui no caso nós temos, né, o hidrogênio. O hidrogênio, se a gente fosse colocar o hidrogênio aqui, seria só isso daqui, né? Ó. Ok? Então esse é o hidrogênio, esse é o isótopo, que é o deutério, e aqui é um outro isótopo, que é o trítio. Belezinha? Então nós vamos representar aqui a fusão desses dois. Então a alta temperatura, eles vão se chocar numa velocidade, né, que vai superar a repulsão que existe entre os núcleos, porque nós temos próton aqui nos núcleos, né? Nós são dois átomos pequenininhos e eles vão se fundir aqui formando um outro núcleo maior e mais estável, ok? Mais estável. No caso aqui formou o hélio, né? O gás nobre hélio, que tem aqui 2 prótons e 2 nêutrons, né? Que nós representamos assim, ó, 4 de massa e 2 prótons. Libera também um nêutron, beleza? E uma grande quantidade de energia. A energia liberada aqui é muito maior do que a energia liberada numa reação de fissão nuclear. Beleza, gás nobre? Tranquilo? E agora que você já está ninja em reações nucleares e já sabe como o Sol é capaz de produzir tanta energia,
você está preparado para continuar a sua jornada. E imagino que você já está com a pulguinha aí atrás da orelha. Tá, professor, entendi que o Sol é capaz de produzir muita energia. Mas como essa energia sai lá do Sol e chega aqui na Terra? Bom, para te explicar isso, eu gostaria de chamar o nosso agente de viagens e professor de física, Wesley Reis, que será responsável por dar continuidade à nossa jornada. Reage! Fala aí novamente, meu amigo ou minha amiga. Agora que você já entendeu como que funciona o processo de fusão nuclear e também a produção de energia nesse processo, uma dúvida deve estar em sua mente agora. Como é que essa energia sai lá do Sol e chega até nós aqui na Terra? A energia produzida pela fusão nuclear lá no Sol sai da nossa estrela e chega até aqui na Terra em forma de luz e calor claro, através de pequenas partículas conhecidas como fótons, que sem dúvida, meu amigo ou minha amiga, é o elemento por trás de todo o processo aí da fotossíntese. Na verdade, é o elemento principal para esse processo. Mas afinal, o que é esse tal de fóton? Nós vamos dar uma atenção especial aqui para o fóton, porque como eu falei com você, ele é a matéria-prima aí para a fotossíntese. O fóton é uma pequena partícula que transporta energia. Na verdade, ele é pura energia. O fóton não possui massa. Ele é energia em forma pura. O fóton transporta energia em diversas formas. Uma dessas formas é a luz visível, o que nos permite, inclusive, enxergar os objetos ao nosso redor. Mas talvez uma dúvida aí veio na sua mente agora. Wesley, olha só, até ontem eu estava estudando que a luz era uma onda eletromagnética. Isso está errado? Não, não está errado. Pode ficar tranquilo aí, tá? A luz também pode ser compreendida como uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ou essas ondas, se subdividem dependendo do tipo de frequência ou comprimento de onda que tem essa onda. A gente tem ali ondas com um comprimento de onda muito grande, uma frequência muito pequena, que são conhecidas como ondas de rádio. E a gente também tem ondas ali com um comprimento de onda muito curtinho e uma frequência muito alta, que são conhecidas como raios gama. Das ondas de rádio até o raio gama, nós vamos ter diferentes tipos de ondas ali, que, como eu falei, vão se caracterizar pela frequência e comprimento de onda. Entre essas duas aqui, nós temos um pequeno trechinho, uma pequena faixa conhecida como luz visível, que é a onda eletromagnética que consegue afetar os nossos olhos e nos permitir que consigamos enxergar todos os objetos ao nosso redor. Aí agora que a coisa ficou complicada, não foi? A luz, afinal de contas, é o quê? É uma partícula conhecida como fóton ou é uma onda conhecida como onda eletromagnética? Bem, essa dúvida é muito interessante e ela ficou na mente de muitos cientistas por muitos e muitos anos. Mas eu quero voltar com você aqui um pouquinho no tempo, lá na Grécia Antiga, afinal de contas todo mundo começa a falar dos gregos lá da Antiguidade, então por que a gente não começa aqui a falar também deles, não é? Lá na Grécia Antiga viveu um homem chamado Lucrécio, lá no século I a.C. Esse filósofo se baseou nas ideias atomísticas lá de Leucipo e Demócrito e desenvolveu a ideia de que a luz era formada por pequenas partículas que interagiam com a matéria. Essa é uma ideia muito interessante porque mostra pra gente que lá naquele período as pessoas já estavam se preocupando em tentar compreender o que era a luz. E, inclusive, essa ideia que foi muito interessante porque foi resgatada por algumas pessoas ali depois na Idade Moderna. Uma delas, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco. Mas claro que com o passar dos anos, as pessoas não deixaram de estudar a luz, tá? Ali na Idade Média mesmo, a gente começa a ver o desenvolvimento da ótica geométrica lá pelos árabes, incluindo o Alhazen, que foi um árabe que desenvolveu aquele modelo que explica pra gente como que uma câmara escura funciona. Você já ouviu falar sobre a câmara escura? É muito interessante, porque é o princípio básico por trás de uma câmera fotográfica. Mas isso é uma outra história, a gente não vai entrar nisso aqui nessa nossa grande aula, tudo bem? Mas é importante que você saiba que aí ao longo da Idade Média teve algumas pessoas que também estudaram e tentaram compreender o que era a luz. Mas para a gente não perder muito tempo aqui agora, eu quero conversar com você sobre Newton e Huygens, que foram dois filósofos naturais, que atualmente nós chamamos de cientistas, que viveram ali no século XVII.
O interessante a respeito de Newton e Huygens é que Newton defendia a ideia de que a luz era formada por pequenas partículas, enquanto que o Huygens defendia a ideia de que a luz tinha um comportamento ondulatório, ou seja, que a luz era uma onda. É interessante falar aqui também que por mais que a luz se comporte como uma partícula em algumas situações, ela também vai se comportar como uma onda em outras. Por exemplo, a luz contorna objetos. Mas como assim a luz contorna objetos? Ela faz um fenômeno conhecido como difração, que inclusive, se você não estudou ainda a difração é um fenômeno que ocorre com as ondas que permite que as ondas contornem objetos. Sabe, quando uma pessoa está atrás de uma porta ou atrás de um muro e fica falando, conversando, e você está do outro lado, você não consegue ouvir o som dessa pessoa, o som emitido por essa pessoa. Isso ocorre porque o som está contornando aquele obstáculo. Esse é o fenômeno de difração. E a luz faz a difração. Então, sendo assim, a gente pode compreender a luz como uma onda. Mas a grande pergunta aqui para você é: qual das duas teorias está correta? As duas, meu amigo ou minha amiga. Tudo isso vai depender da forma que a gente vai observar a luz. Quando a gente está observando a luz se propagando por uma região, a gente vai observar ela como se fosse uma onda, porque nessa propagação a luz vai se comportar como uma onda. No entanto, quando a luz interage com a matéria, a gente vai observar essa luz e vai compreender ela como se fosse uma partícula. Então, tudo depende da forma que a gente vai observar a luz. É claro que com o passar dos anos, com essas perguntas sendo colocadas e também com o desenvolvimento do eletromagnetismo ali no século XIX, a luz passou a ser compreendida como uma onda eletromagnética. E a luz não é a única onda eletromagnética que a gente conhece. Na verdade, a luz é uma pequena faixa de um espectro maior, conhecido como espectro eletromagnético, que vai, como eu falei com você, desde as ondas de rádio até o raio gama. O legal sobre as ondas eletromagnéticas é que elas conseguem se propagar no vácuo com uma velocidade aproximadamente igual a 300 milhões de metros por segundo. Meu amigo ou minha amiga, essa é uma velocidade muito, mas muito alta, é inimaginável. Mas mesmo com essa velocidade muito grande, a luz vem lá do Sol e chega até aqui na Terra em cerca de 8,3 minutos, ou seja, demora um tempo considerável para a luz se propagar de lá até aqui. Mas é legal que você saiba que a luz tem uma velocidade muito grande. Não apenas a luz, todo o espectro eletromagnético tem essa velocidade de propagação aí no vácuo. Beleza, show de bola! Com essa explicação estava mais que provado que a luz era uma onda eletromagnética. O problema maior é que no finalzinho aí do século XIX, alguns cientistas começaram a observar um fenômeno que ficou conhecido como efeito fotoelétrico. O que acontece com o efeito fotoelétrico? Quando a gente coloca ali um material metálico exposto à luz, é arrancado elétrons desse metal e, nesse caso, acaba produzindo ali uma corrente elétrica, que, inclusive, esse fenômeno aí é aproveitado para a produção de energia elétrica através da energia solar. E a energia produzida nesse processo é conhecida como energia fotovoltaica. Mas a nossa aula não é sobre isso, tudo bem? É para a gente tentar compreender aqui o que é a luz, afinal de contas. Muitas pessoas tentaram explicar esse fenômeno. Foi quando, em 1905, um jovem chamado Albert Einstein, que inclusive nessa época trabalhava em um escritório de patentes, apresentou um artigo explicando o efeito fotoelétrico. O legal é que o Einstein acabou ganhando o prêmio Nobel por esse trabalho. Muitas pessoas acham, inclusive, que o prêmio Nobel dele foi pela teoria da relatividade. Não foi. Foi pela explicação do efeito fotoelétrico. Mas o que Einstein falou de tão interessante aí sobre o efeito fotoelétrico? De acordo com os trabalhos de Einstein, a gente pode dizer que a luz é formada por pequenas partículas chamadas fótons. Essas partículas possuem um certo momento, que a gente costuma chamar aí no ensino médio de momento linear ou simplesmente quantidade de movimento. Por mais que o fóton não possua massa, esse fóton possui esse momento, que ao interagir com a matéria vai colidir com esse elétron como se fosse duas bolinhas de gude colidindo. Aí, nesse caso, elas serão lançadas para cada lado.
Detalhe que isso é um modelo para explicar o efeito fotoelétrico, tudo bem? A gente pode pensar nessa ideia de colisão entre duas partículas. Quando essas duas partículas colidem, cada uma vai para um lado, certo? Então a gente pode compreender o efeito fotoelétrico dessa forma. Ah, uma coisa que eu não posso deixar de falar com você, tá? Na época que Einstein apresentou esse trabalho, ainda não se tinha uma ideia muito clara do que era o elétron. Afinal, o modelo de Rutherford só foi apresentado em 1911. Aí que a gente teve uma ideia mais clara do que era o elétron e como que o elétron interagia com o próprio núcleo atômico, tudo bem? Então é só para ficar aqui bem claro para você que na época que Einstein apresentou esse trabalho ainda não tinha o modelo atômico de Rutherford que a gente conhece hoje, tudo bem? Mas resumindo, de acordo com essa explicação de Einstein, nós podemos dizer que quando o fóton interage com a matéria, elétrons são arrancados. É interessante até a gente comentar um pouco mais sobre isso, porque essa ideia de absorção e até mesmo de emissão de energia aí de uma matéria, de um átomo, foi melhor compreendida com o modelo atômico de Bohr. Porque Bohr disse para a gente que o elétron pode assumir certos níveis de energia ali ao redor do núcleo atômico. E que ao receber uma certa quantidade de energia, esse elétron daria um salto quântico, ou seja, ele saltaria de um nível menos energético para um nível mais energético. Sendo assim, quando o elétron recebe essa energia proveniente do fóton, ele realiza um salto e vai para um nível mais energético. Lembrando, meu amigo ou minha amiga, que cada nível de energia N permite apenas um estado de energia, ou seja, todo o elétron que está no nível 1 pode ter apenas X de energia, que inclusive a gente costuma medir em elétron-volts. Agora, no nível 2, ou seja, N igual a 2, esse elétron vai ter X mais Y elétron-volts de energia. Já no nível 3, nós precisamos ter X mais Y mais E elétron-volts de energia, e assim sucessivamente. Perceba o que eu estou mostrando para você aqui agora. Quando o elétron absorve o fóton, ele ganha um valor hipotético, por exemplo, 10 elétron-volts de energia. Então, o elétron que está no nível 3 de energia passa a ter X mais Y mais E mais 10 elétron-volts. E qual é o problema disso? É que o elétron só pode ficar ali no nível 3 se ele possuir X mais Y mais E elétron-volts. Sendo assim, ao receber essa energia a mais, esse elétron vai ser expulso do nível 3 e vai passar para o nível 4, que permite a entrada de elétrons que possuem X mais Y mais E mais 10 elétron-volts de energia. Na verdade, que possui apenas esse valor. No entanto, temos um outro problema aí. O nível 4 para esse elétron hipotético não é o seu lugar de origem. Sendo assim, esse acréscimo dos 10 elétron-volts de fóton terá que ser liberado até que o elétron volte ao nível 3, que é o seu estado fundamental. Conseguiu compreender direitinho como que funciona esse processo de interação com o fóton e o elétron que se encontra num certo nível de energia? Show de bola! Mas talvez uma pergunta agora esteja aí atrás da sua orelha, não é? A luz, afinal de contas, é uma onda ou é uma partícula? Bem, meu amigo ou minha amiga, na verdade, nenhuma das duas. A luz é luz. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Vai depender apenas da forma que nós estamos observando a luz. Por isso, inclusive, que nós dizemos que a luz tem uma natureza dual, uma dualidade onda-partícula. Ora ele se comporta como onda, ora ela se comporta como uma partícula. Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que a gente conversou aqui nessa primeira parte da aula sobre fotossíntese. E não se esqueça que amanhã vai sair a segunda parte, tudo bem? Então quero deixar aí para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para a próxima parte.